Deixe-se encantar com a magia da vida. A magia da vida. Com Nuno André. Quinta-feira, 11h03 e estamos no programa A Magia da Vida. Para si que está desse lado, no trabalho, em casa ou no carro ou em qualquer outra parte, fique então connosco na nossa próxima hora até ao meio-dia, porque o tema hoje é um tema muito, muito especial, como aliás são todos os temas do nosso programa. Comigo tenho a Tânia Miguel. Tânia, vamos começar por nos apresentar, até porque na verdade não são só os nossos ouvintes que vão passar a conhecer a Tânia. Eu mesmo vou conhecê-la melhor, já falámos um pouquinho, mas vamos nos apresentar. Então, a Tânia, o que é que faz, que idade tem e de onde é que é? Ora, muito bom dia. O meu nome é Tânia Miguel, tenho 42 anos, sou natural das Caldas da Rainha e vim estudar para Lisboa com 18 anos, penso, 18 anos, sim. E quando vim estudar anatomia patológica. Mais concretamente, anatomia patológica, citológica e histológica. Uau! É assim um palavrão. Patológica, citológica e histológica? Exatamente. Agora exatamente. Em português. Em português. Observação mais detalhada daquilo que é o corpo. O corpo humano. E o que é que a fascinou para levar por esses caminhos? Foi o fascínio pelo próprio corpo, através das aulas, através dos estudos, através de que em concreto? Quando eu estava a estudar, portanto, no meu tempo fazia-se aliás, hoje em dia também, o 12º ano, numa área específica, a minha área foi de saúde, e fascinava-me o estudo das biologias, como é que nós funcionamos por dentro. Eu lembro-me nessa altura, portanto a minha percepção era diferente, e eu lembro-me de pensar, então, mas por exemplo, quando alguém se corta, deita sangue, não é? Exato. Mas como é que acontece quando o corpo já não está em vida? Como é que acontece? Como é que é dentro do corpo? Eu estou a estudar isto tudo na teoria, mas como é que é dentro do corpo? Isso é fascinante. Aliás, a Tânia está a falar disso e recordo-me perfeitamente do meu secundário em técnicas laboratoriais de biologia, quando começamos a analisar as células ao microscópio, e de repente, já não com os nossos microscópios, porque não tinham uma capacidade de resolução tão alta como os microscópios com mais capacidade, mas o suficiente para ver as células. Lembro-me do epitélio, sim, muito da bem. cebola e epitélio bucal. Depois fizemos a comparação com as plantas, as células vegetais e animais. Eu achei aquilo maravilhoso, mas depois nos livros aparecem determinados pormenores que ficamos boquiabertos. Como é que dentro de uma célula tem, e agora assim mais uns palavrões, os complexos de Golgi, não é? As mitocôndrias. É de facto fascinante. Não é só a ideia do espermatozoide, como parece um bichinho que anda ali a dar com uma cauda, com o seu flagelo. Muito bem. Mas de facto também isso tudo me fascinou. É um mistério, não é verdade? E andarmos à procura queremos entender esse mistério, é isso? E o mistério, para mim, aquilo que me despertava mais ainda é a inteligência invisível que consegue gerir todos estes sistemas, todas estas células, todos estes mecanismos, esta interação. E agora está-me a ocorrer, por exemplo, uma mulher grávida não tem que carregar no botãozinho e ok, agora vou ativar a gravidez. Não. Naturalmente o seu corpo consegue gerir o seu funcionamento e ao mesmo tempo desenvolver um outro ser. Então eu acho que isto é fascinante. Eu gosto sempre, aliás, não é que eu queira ser o protagonista, porque aqui a protagonista é a Tânia, mas gosto sempre de buscar exemplos práticos e só posso falar daquilo que sei ou pelo menos que passei.
Fiquei com esse fascínio, não a propósito da gravidez. Claro que é fantástico sentir que de facto alguém tem ali um ser dentro da barriga que se está a desenvolver, mas o que fiquei fascinado foi em saber que, por exemplo, a mãe, quando amamenta, está a passar as defesas exatamente necessárias para que a criança consiga estar protegida. E se a criança tem uma constipação, a mãe vai enviar o que é necessário naquele instante. Quer dizer, há uma adaptação inconsciente incrível. Isto quase que se pode dizer que é uma prova de que há uma consciência que está acima de nós. Não parece haver dúvidas, não é verdade? Completamente. E posso só acrescentar um pontinho. Claro. Se, para além disso, tivermos a percepção que um recém-nascido e numa fase de amamentação está inteiramente ligado, apesar de estar fora do corpo da mãe, está com uma ligação profunda à mãe. Então essa inteligência, essa ligação profunda consegue produzir aquilo que é necessário para a altura. Então é fascinante. É fascinante. São 11h09, estamos na presença da Tânia Miguel. Com a magia da vida. A magia da vida. E além com disso, Nuno André. Essa própria inteligência que consegue autorregular a própria cura e equilíbrio natural do corpo. Porque é isso que é também fascinante, que é percebermos que o nosso corpo, apesar de parecer tão frágil, e de facto eu falo por mim, rapidamente apanho uma constipação, basta a janela estar aberta e rapidamente me constipo, mas de facto o corpo defende-se constantemente, não é? Andamos aqui uma vida inteira num balanço entre estou doente, estou curado, estou doente, estou curado. Sabemos que os vírus sofrem mutações para conseguir subsistir e continuar a atacar e a sobreviver, mas o nosso corpo tem vencido sempre, porque ao longo destes milénios estamos cá e as doenças é que se vão transformando. Nós também vamos ganhando defesas. Mas já agora, que conclusões é que então foi chegando quando começou a aprofundar esse interesse por esses temas? Saúde-doença? Saúde-doença. Bom, isto pode ter um impacto ou pode ser algo que de repente cause alguma surpresa ou não em quem possa estar a ouvir-nos, mas eu considero que nós somos saudáveis por natureza. Ou seja, eu considero que o ser humano parte da sua capacidade de ter saúde. Saúde é um direito assistido a qualquer um. Mas existem, isto de um modo geral, existem circunstâncias, situações que vão ocorrendo na vida de cada um, que vão causando alguns impactos, quer sejam a nível emocional, quer sejam a nível mais psicológico ou até a nível físico, que realmente causam um impacto na pessoa, e ao causar esse impacto, a pessoa desalinha-se com o seu estado natural de saúde. Daí às vezes poderem, quando tu estavas a falar nessa questão de vagarmos um bocadinho entre a saúde e a doença, talvez possamos então considerar que vagamos um bocadinho entre estados menos religados a essa essência que nós somos de base, e estados um bocadinho mais portanto, alinhados e desalinhados, digamos, ou seja, assim. Equilibrados ou desequilibrados. Exatamente. Não é Desequilibrado não num sentido pejorativo. Exato. Porque efetivamente há situações que causam esse impacto e obviamente que são um abanão na vida de qualquer pessoa, então há que reconhecer, portanto, sem uma conotação, mas realmente acredito que a saúde é um vaguear entre
equilíbrio, desequilíbrio, desse estado natural que nós temos todos o direito. Estamos aqui à conversa com a Tânia Miguel, que nos está a falar de um tema muito interessante, a forma de olharmos para a saúde, a forma de olharmos para a nossa vida, mas no fundo com uma perspectiva diferente, e é essa perspectiva que eu quero chegar. A curiosidade que a Tânia ganhou quando começou a conhecer o funcionamento do corpo humano fez com que ela se debruçasse um pouco sobre as questões que vão além do facilmente observável. Ou seja, o que ela viu era que se uma ferida se curava, ou se o corpo tinha a capacidade de resolver o problema de uma ferida, de onde é que vinha essa inteligência? Vamos talvez concluir, ou vamos tentar saber até ao final do programa que inteligência é essa, e mais, vou também fazer-vos um convite, é verdade. Logo à noite, se ainda não tem o jantar marcado, vou convidá-lo para jantar. E não é comigo, mas se calhar talvez eu também lá esteja, mas falo-vos logo a seguir. Por agora quero-vos deixar com uma música dos Azeitonas, os desenhos animados. Sorte de cartoon nas manhãs da R. Com a nossa amiga Tânia Miguel. Tânia, obrigado por ter aceito o nosso convite. É de facto um prazer estar aqui a refletir consigo sobre as questões da vida. E há pouco tínhamos falado ali tínhamos ficado nos palavrões. Dizia que a sua especialização era em, vamos repetir, anatomia patológica, citológica e tanatológica. Então vamos à parte da citológica e tanatológica. O que é isto? Então, citológica vem de células. Ou seja, cada vez que alguém recorre a um médico que precisa de fazer um diagnóstico mais preciso daquela zona do corpo, há necessidade de recolher uma parte então do corpo para a observação microscópica. Quando são células, é o âmbito da citologia. Muito bem. Então, e também quem quiser saber mais pode sempre procurar na internet, nos dicionários, e certamente conhecemos melhor. A Tânia, a certa altura, começa-se a apaixonar pelos temas. Isto é como em tudo, quando gostamos muito de matemática, acaba por nos aparecer muitas portas, temos que escolher quais é que queremos seguir, e a Tânia foi ganhando alguma experiência, algum conhecimento, e que áreas é que depois foi dar? Este meu fascínio pelo ser humano e por este mistério que nos toca a nós e a tudo aquilo que nos rodeia, fez com que quando eu tinha a formação e estava a trabalhar, comecei a ter um contacto direto com aquilo que é o procedimento habitual. Portanto, alguém faz uma análise, a análise vai dar um resultado, esse resultado ou é bom ou não é tão bom, ou é mau, e se é mau, portanto, estamos a falar, a anatomia patológica basicamente é a área que faz o diagnóstico entre aquilo que é uma neoplasia ou não. Mais diretamente aquilo que é um cancro ou não, sendo que dentro do que não é um cancro é benigno, e essa benignidade pode ter diferentes graus, e aquilo que é maligno também pode ter diferentes graus, que têm procedimentos médicos e cirúrgicos e de tratamento específicos. Mas a Tânia, então, passa boa parte da sua vida em volta dessas questões, é isso? É um tema muito pesado, é um tema muito, como é que eu ia dizer, isso mexe, não é? Está constantemente a falar de doença e morte, inerentemente. Isso não mexe aí dentro?
acredito que possa tocar e que tenha realmente um impacto, mas aquilo que está por trás deste movimento diário é um fascínio realmente pelo ser humano. Então, com todo o respeito pelo processo individual de cada um, há este fascínio realmente pela vida que é em cada ser humano, que passa por cada experiência, que pode ser melhor ou pior. No fundo, o que a Dana está a dizer, deduzo, é que através das circunstâncias daquilo que é menos bom ou mau, acaba por ficar fascinada com a cura, com o tratamento, com a ultrapassar a dificuldade, e talvez seja por isso que a Tânia tem feito, organizado, dinamizado alguns encontros, é verdade? É. Então, vamos a esses encontros. A esses encontros? Sim. Ok. Então, esta experiência de contactar com esse, não querendo fugir, mas fazendo só uma contextualização, este contacto com aquilo que é um extremo do negativo, entre aspas, na vida da pessoa, que é poder chegar a um estado em que tem realmente diagnosticado um cancro, leva-me a querer fazer o caminho inverso, de perceber como é que é esse caminho de quem chega a esse processo, a esse ponto de chegar a ter diagnosticado uma doença que pode ser ou não terminal, não é? Dependendo Exato. do estágio, mas faz-me interrogar e motiva-me esta busca por, então, mas o que é que acontece? Ou nem todos têm, o que é que leva e hoje em dia há muito a prevenção, Exato. mas leva-me a descobrir e ir por outros caminhos, de perceber este movimento do ser humano. E já agora? E a cura. Exatamente. Mas já agora, uma vez falei com um médico a propósito da temática do cancro, e perguntei-lhe se de facto agora é que era a doença, entre aspas, da moda, porque de facto durante muito tempo se falou de determinadas doenças. Há sempre uma doença que é o que está na berra, para não usarmos a palavra moda, e de facto o que ele me explicava era que cancro sempre existiu, cancro, muita gente morria, simplesmente como não se tinha essa terminologia, como não tínhamos o conhecimento científico para determinar que se tratavam de células cancerígenas, o povo muito sabiamente falava dos males. Foi um mal da cabeça, foi um mal da barriga, foi um mal daqui, da acolá. A Tânia parece-lhe que de facto os nossos comportamentos de hoje estão a prejudicar as nossas vidas e dando espaço para que problemas como o cancro vinguem. Ou parece que de facto sempre existiu, ponto final, e que é uma realidade que temos é que o combater com a solução de cura e não com as tentativas, porque de facto à nossa volta temos tantas ideias, temos tantos caminhos que nos podem levar ao cancro, e quem evidentemente é muito jovem, uma criança não se preocupa com o cancro porque nem sequer se preocupa com a morte. Mas quando começamos a crescer e entrar na fase adulta e também depois na fase já mais madura da vida, começamos a ver a morte como uma meta. É uma questão de anos, meses ou dias. E o cancro, claro, falamos de cancro, a primeira ideia que vem é, bom, se um familiar meu lhe foi diagnosticado cancro, vai morrer rapidamente. É o primeiro choque que a pessoa sente. Mas na verdade vivemos como se o nosso mundo à volta não nos levasse ao cancro, porque sabemos que os telemóveis podem prejudicar, não os largamos. Sabemos que a alimentação, e tivemos aqui a semana passada um amigo em comum, o Júlio Barreiros, que nos falava dos cuidados com a alimentação, sabendo nós que os açúcares também favorecem o desenvolvimento do cancro, continuamos a consumir açúcares que nem loucos. Afinal, que consciência é esta? Ou que irresponsabilidade é esta? Eu acredito que sem dúvida o cancro já existia há anos atrás, sem dúvida alguma, mas também a evolução da própria humanidade e sociedade
em termos de vida exterior, levou ao aparecimento de telemóveis, alimentação, tudo isso obviamente que tem um impacto na saúde. Mas para mim, isso são pontos que estão estudados, há imensos estudos acerca de fatores externos que têm impacto a nível de várias doenças, nomeadamente o cancro, mas há que contemplar algo que foi mudando também ao longo do tempo. E para mim esse algo é o mundo interno. O mundo interno que antigamente não era tão espicaçado, hoje em dia eu acho que é absolutamente atormentado. E isso causa um conflito no ser humano que o leva a deparar-se com um sofrimento que, no meu ponto de vista, acaba por ir parar a sintomas e a doenças físicas. Ou seja, apesar de antigamente haver vários fatores que pudessem contribuir para o cancro, havia uma calma, não havia um mundo tão agitado, não é? Tudo tão a correr. Tudo tão a correr, que desplota no ser humano uma ansiedade de ao mesmo tempo querer corresponder a esse mundo externo. E quando o ser humano se sente aquém, como se estivesse sempre a correr para apanhar o comboio e de alguma maneira possa ser também ou possa sentir-se frustrado por achar que não apanha o comboio e que não está a conseguir apanhar a vida como aquilo que os seus olhos veem, isso dá pode levar a sensações internas complicadas. E se não houver uma âncora, se não houver ali uma estrutura interna que saiba lidar com aquilo que é o mundo externo, causa um grande desconforto. E hoje em dia, apesar do cancro poder ser a doença da moda, nós temos a depressão, temos ataques de pânico a despoltarem pessoas que não conseguem gerir isso no seu dia-a-dia. Temos a questão das insónias e... No fundo, estamos a falar da célebre visão que já os antigos filósofos tinham, que é mente sã, corpo são. E as pessoas não comem muito pouco sã, não é verdade? Eu acrescentaria mente sã, corpo são. Emoções sãs, corpo são. Também. Porque considero que a parte emocional tem um impacto fortíssimo na qualidade de saúde e de vida das pessoas, nomeadamente do cancro. E, portanto, às vezes acontecem circunstâncias inesperadas e situações na vida de uma pessoa que ativam dentro dela desespero e emoções que ela nem sabia que tinha, muitas vezes, que se não forem geridas de uma maneira equilibrada, têm um impacto bastante forte na saúde. Pois, a mim o que me parece é que de facto a sociedade... psicossomatização é uma realidade. A sociedade anda doente, a própria sociedade enquanto pensante, não é? Os psicossomáticos, não é? A força psicossomática que tem no indivíduo também depois acaba por se alastrar para a sociedade. E eu creio que não há dúvidas. Aliás, ontem passei 3 horas seguidas no trânsito para poder circular e sair de Lisboa. E a agressividade das pessoas, o desespero, a frustração, não é? Isto tudo nos leva à mesma conclusão, que é precisávamos de parar, precisávamos de ter tempo. Aliás, a mim assusta-me a pensar nos meus filhos e ver que aquilo que lhes espera, aquilo que os espera, é uma coisa muito fraca. E o que é que os espera? Bom, espera a escola, depois da escola espera o mercado de trabalho, pelo meio casam-se ou não, têm filhos ou não, e depois vem o período da reforma e acabou a vida. E já é tão pouco para uma vida, não é? É tão pouco, mas a sociedade parece que vive assim, parece que vive cada dia a pensar em 2 coisas: é no fim do mês, para receber o seu dinheiro para o gastar
de forma mais ou menos equilibrada, e quando não é o final do mês é o almoço e o jantar. Portanto, está quase na hora do almoço e depois está quase na hora do jantar, não é? E andamos tão distraídos, não é verdade, Tânia? Andamos tão distraídos com a futilidade do mundo, e o que é essencial deixamos para trás. Talvez, de facto, aí a Tânia toque num ponto fundamental, que é: se nos queremos curar, temos que dar espaço para sermos curados. E a Tânia tem algumas propostas. Tem algumas propostas. Sim, sem dúvida. Portanto, propostas tenho várias. Portanto, para mim, a cura passa sempre por esse equilíbrio do ser humano. No fundo, quanto mais eu vivo, independentemente como está a sociedade somos todos nós. E há coisas que nós não podemos mudar. E se nós vimos que a maior parte das pessoas tem esse tipo de vida, eu vou fazer a minha parte, eu também me levanto, vou trabalhar, faço o meu trabalho, deito-me, está tudo certo. A questão é como é que eu vivo isso. E quando eu vivo o meu dia-a-dia em paz e com uma sensação de eu estou a fazer isto porque escolho fazer isto. E independentemente de eu me levantar, de ir para o trabalho, de tomar a minha refeição, a maneira como nós, seres humanos, vivemos, ou o sentido que damos a cada ação que temos, faz toda a diferença. E a cura, inclusive da parte física, também passa por aí. Então, como tu dizias há pouco, esta distração, esta desligação, no fundo, desse sentido de propósito em cada ato que nós praticamos na nossa vida, seja ele qual for, como fazer comida, é tão... Estava agora a pensar, imaginemos que alguém nos ouviu na semana passada, as propostas do Júlio de termos uma vida mais saudável, abdicando dos produtos de origem animal. Imaginemos alguém que de repente decidiu a mudar o seu comportamento e logo pela manhã abdicou de todos os açúcares dos cereais e dos leites, etc. E de repente se fez uma massinha biológica acompanhada de uma cenoura ralada e de uma fruta que se calhar até viu em algum lado, o abacate, que até é muito bom, mas eu está na moda. Está na moda o abacate, mas de facto não. O gosto não é, para mim, dos melhores. Imagina a pessoa que muda de vida, ou que muda porque ouviu e de repente está ali a fazer um grande frete, a comer aquela comida só porque é saudável, mas não está a ter prazer nenhum. Isto se calhar até o efeito saudável ou menos mau até pode resultar, mas emocionalmente ou leva aquilo com o coração ou também está ali com a cabeça e com o coração no açúcar. É isso é que tem que mudar radicalmente, não é verdade? Lá está. Eu acho que isto vai... Eu não tenho nada contra o açúcar. Não estou zangado com o açúcar. Eu entendo perfeitamente mas é uma pergunta. Preocupação. Eu acho que isto vai ao encontro da questão de nós temos que aproveitar tudo, e tudo é aproveitável, mas tudo também tem que ser consciente. E a questão é: o primeiro passo é realmente a consciência e o conhecimento de, o açúcar tem este impacto na minha saúde, mas, eu disponho-me a poder fazer uma alteração. Essa alteração, se for radical, tem um impacto. Porquê? Porque o corpo, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, acaba por... O corpo é um gerente de gerir a energia com o mínimo gasto possível, em tudo. Então nós acabamos por adquirir padrões automáticos em tudo. Seja, hoje se eu fizer um caminho, amanhã se eu passar lá e eu não escolher conscientemente, eu vou fazer o mesmo caminho, eu vou passar pelo mesmo passeio, porque o meu cérebro já conhece aquele caminho. Se aquele caminho foi seguro, eu vou fazer aquele caminho e é automático. Isto acontece com tudo, todos os hábitos, todas as crenças, tudo aquilo que nós pensamos acontece dessa maneira. Então, se eu quero alterar um hábito, primeiro eu tenho que fazer uma escolha interna. Sim, eu escolho conscientemente eu fazer esta alteração. Depois eu tenho que ter um respeito por mim, a ter noção que essa alteração
pode não ser feita radicalmente com um acompanhamento confortável de tudo aquilo que é o meu interior, precisamente por esse hábito. Então, às vezes é necessário fazer uma transição gradual e perceber, ok, eu retiro o açúcar, mas eu tenho que dar uma compensação saudável e uma substituição para não ficar ali para numa não espécie ficar... de ressaca do Exatamente, exatamente. 11h36, a Tânia é a nossa convidada. A magia da vida. Na RCM. E vamos já a seguir continuar com a Tânia. Interrompi, Tânia estava a dizer precisamente que... Estava a dizer, precisamente, por exemplo, um açúcar artificial, um açúcar refinado, ele pode ser, por exemplo, gradualmente substituído por um cereal integral. Porquê? Porque, na verdade, o nosso corpo também precisa de açúcares, mas açúcares saudáveis. Porquê que há não sei quantos anos não se falava do açúcar? O açúcar é mau? Não necessariamente. A questão é o açúcar refinado passa por processos, assim como, por exemplo, as farinhas brancas, passam por processos com interesses económicos e outros de várias áreas, mas que no fundo essa alteração do produto biológico em si acaba por ser nefasto para o corpo, porque junto com o açúcar vem uma série de produtos químicos, vem uma série no fundo retirou-se a matéria de alimento e dá-se apenas o doce, que não é substância, que não é matéria, não tem a mesma contribuição em termos de sustentabilidade. Exatamente. Açúcar, que até era um açúcar bom, para se transformar num açúcar mau ou menos bom. Exatamente. Mas isto tudo faz sentido na história e na vida da Tânia, porque a Tânia aprendeu a olhar para o mundo com uma outra ideia. E estamos a falar de uma visão holística do universo, do mundo e do ser humano. Isto dualismo, em poucas palavras, é o quê? Dualismo. Ok, então, começando pela área da anatomia, eu tive uma visão física e científica em termos dos processos normais de doença-cura. Então, precisei de ir, perceber como é que se pode trabalhar no sentido oposto, como é que eu posso prevenir estes tratamentos e este caminho. Então eu comecei a fazer formação, fiz formação também em naturopatia, medicina chinesa, homeopatia, shiatsu, iridologia, apaixonei-me profundamente pela iridologia. Tem a ver com da íris, sim, ou seja, a nossa íris representa alterações que muitas vezes não são diagnosticadas no corpo. Então eu tive uma perspectiva mais natural daquilo que são as chamadas medicinas complementares na cura, digamos, que as pessoas chamam na cura de doenças, de sintomas, de alterações, desequilíbrios. Então eu tive também esta visão de um corpo observado de um outro prisma que foi extremamente enriquecedor e abriu uma visão. E extremamente fora do que é o convencional. Exatamente. O senhor doutor normalmente faz a análise à urina, ao sangue, vê-nos atenção, isto que faz uma auscultação e diz-nos mais ou menos como é que isto funciona. Agora, de repente, alguém que aprende a ler na íris do olho e noutros sinais, muitos outros sintomas, isso é de mostrar que de facto isto está tudo interligado e que o próprio corpo fala mais do que as palavras que pronuncia a boca, é isso? Nem mais. E no meio disso tudo, como é que nós conseguimos entrar, porque muitos de nós temos essa intuição que há outros caminhos, há outros saberes tão válidos como qualquer um. Como é que nós conseguimos filtrar tudo isso? Porque é muita informação, são muitas terapias, são muitas, dentro daquilo que nós chamamos o tradicional, são tantos caminhos. Como é que nós conseguimos ir ao encontro desse saber? Para uma pessoa que não tenha esta noção, não é fácil.
Não é fácil, sem dúvida, porque houve tanta coisa que às tantas é quase como se andasse a correr às capelinhas todas, e um faz assim e outro faz assado e há muita tendência na sociedade da pessoa se especializar numa área, e perde esta noção do corpo como um todo, e em que eu não defendo especificamente uma área ou outra, de todo não defendo, simplesmente acho que há que olhar para cada pessoa com aquilo que é a situação dela específica, no contexto que ela vive, e perceber qual é o método mais adequado. Então, uma vez mais, a visão holística. Exatamente. O todo e não as partes. Todo e não as partes. Porque um ser, uma pessoa que esteja numa situação numa situação em que, por exemplo, lhe é diagnosticado um cancro, numa situação já avançada, ela tem direito a conhecer que há outras áreas, outros acessos que não só aquele, mas muito provavelmente ela numa situação poderá ter que recorrer à medicina convencional e fazer os tratamentos que a ciência tem desenvolvido. Porque não há necessariamente aqui esta batalha entre uma medicina e outra, não é? Todo, e eu acho que isso é o grave problema da sociedade, querer defender alternativo ou convencional. Não. Para mim isso não faz sentido. Daí a questão se usar muito o termo complementar. Complementar, porque acho que tudo é válido. Portanto, a área científica tem o seu valor, e em algumas situações, se não houver essa intervenção rápida, a pessoa, o ser humano, psicologicamente, emocionalmente, não está preparado para um trabalho com um ritmo diferente, e essa situação é um engano, não é? E depois as pessoas têm tendência, eu não acredito nada nisso, porque isso é tudo charlatices e é tudo... E realmente as pessoas passam por experiências, porquê? Porque não foram devidamente acompanhadas, e nem todas as pessoas... Infelizmente nem toda a gente tem esta visão e o conhecimento, porque se realmente tiver a noção que estamos a falar de uma situação com um avanço, nós podemos trabalhar as duas áreas muito bem. Nesta situação tem que fazer a intervenção, se lhe fizer sentido, e seguir os aconselhamentos que o médico dá, mas pode também complementar com esta visão, em que não se submete completamente à terapia cientificamente do processo, mas pode complementar. Como é que se sente no meio disso? Até porque há resultados, não é? Que são louco, é que continuaria ao fim de tantos séculos ou milénios a defender uma coisa que se demonstrava não ser eficaz. Aliás, não é preciso muito, estamos a falar de uma visão holística do mundo, do universo, mas estamos a falar de algo que o próprio Aristóteles, na sua metafísica, defende. Ou seja, nós somos uma parte de um todo. Não é? Toda a medicina hoje em dia foi ajustada à mente dos homens deste tempo, e talvez não se tenha compreendido muito daquilo que era a base daquilo que foi a origem do Hipócrates, por exemplo. Exatamente. Em parte pelos preconceitos, depois pela ignorância. O preconceito e a ignorância são dois terríveis inimigos da tolerância, não é verdade? E depois também aquela natureza dos opostos, não é? E nós podemos ver isto não só na questão da medicina, em que uma medicina tem que se contrapor com outra, e há uma guerra de poderes, de interesse e de ideologias, mas aliás não é preciso ir muito longe, basta olharmos para a questão política. Claro. E a esquerda tem que ser sempre a oposição da direita, a direita tem que ser sempre a oposição à esquerda, e não há ninguém que tenha a dignidade de dizer é verdade, isso é uma ideia de esquerda e funciona, está correta. Ou os de esquerda dizerem essa ideia da direita até pode estar correta. Sim. É um princípio, infelizmente, não político, porque a política é ensinada como sendo uma questão mais agressiva. Mas ainda nesta visão holística do universo, este todo, segundo a Tânia, e isto segundo as suas propostas, sim, porque eu andei a ler e a investigar um bocadinho sobre a Tânia. Aliás, convido-vos também, para quem está desse lado, visitem o Facebook da Tânia, ela faz algumas propostas muito interessantes. Eu não sou muito, na verdade, tenho só que fazer uma ressalva, sim, que eu não atualizo muito as redes sociais, porque não me dá muito tempo. É bom sinal. Não me dá muito tempo, e todo o meu trabalho passa muito de palavra a palavra, e as pessoas, então eu neste momento estou um bocadinho mais a dar a devida atualização, digamos assim. Mas chamou muito a atenção, e fiquei curioso por falar um pouco com a Tânia a propósito de uma outra dimensão também nesta perspectiva, que é a questão dos casais, porque a Tânia também tem propostas, até porque defende que a
saúde do casal é tão importante como a saúde mental, a saúde física do corpo. O que é isto da saúde do casal? A saúde do casal. Então eu vou fazer aqui uma ligação com a nossa conversa anterior. Então, são temas tão ricos, tão maravilhosos. Há um mundo. Então, quando há pouco falávamos da saúde e da doença, do holístico, eu faço aqui uma conexão também com o homem e a mulher. Então aqui a questão é, para mim o holístico passa por esta união em que os opostos podem existir nas suas diferenças, nas suas individualidades e podem fazer um caminho em comum. Então, nem convencional, nem alternativa, mas um bocadinho de cada no momento apropriado para cada uma delas, em que as duas podem unir, em que as duas podem casar. No casal, é a mesma coisa. O homem é diferente da mulher. O homem tem especificidades, tem uma energia, uma essência diferente. A mulher também. E um é melhor que outro. Não! Os dois juntos é a explosão do universo. É fácil? Não é. E acima de tudo, nem toda a gente tem esta noção, não é? E acesso a este conhecimento. Eu, por acaso, posso agora referir uma consulta que me ocorreu agora, que aconteceu ontem, e esta era uma senhora, uma mulher, e ela dizia-me assim: se eu soubesse estas coisas há uns anos atrás, tinha sido diferente. Se eu pudesse ter falado com alguém sobre estas coisas há uns anos atrás, eu podia ter escolhido diferente, mas eu não tinha a quem recorrer. Porque efetivamente há temas da vida, esta questão da vida, hoje em dia nós temos acesso a muita informação, mas como viver? Como é que eu posso viver saudavelmente? Como é que eu posso viver? Encontrar esse tal equilíbrio, não é? Equilibradamente. Porque os casais enfrentam uma vida inteira completamente, não é? Ao longo dos anos. Completamente. Dificuldades imensas. E às vezes coisas tão subtis. Vamos pôr o seguinte cenário, não é? Vamos. Acabam de casar, certo. acabam de começar a viver juntos, isto naquilo que é o padrão tradicional. Claro. Vamos pôr o normal. Quando casou, passou a viver junto, e de repente a esposa descobre que ele ressona, aquelas paredes agitam, as telhas partem-se. Isso parece que é uma coisa muito simples, mas na verdade tem um grande impacto. Um grande impacto. A mulher não consegue dormir durante a noite. O homem, coitado, das duas, é escorraçado do quarto. E acaba-se logo ali o dormir lado a lado. Ou então vai ter que haver uma grande força de adaptação, encontrando qual a melhor forma, porque às vezes o ressonar resolve-se com uma operação ao nariz, outras vezes resolve simplesmente. Eu estou a falar disso porque eu ressono muito. Eu ressono muito. Estou a ver, estou esse cenário. Então vamos falar disso. É aquela história que tenho um amigo. Claro, tenho um amigo. Muito. Exatamente. E contou-me que a esposa não acha muita piada. Sim, vamos pegar nesse lá contexto. Lá estou eu a dormir, virado para a esquerda. Porque virado para a esquerda, não sei porquê, não ressono. Então durante a noite lá tem alguém a dizer-me: vira-te para o outro lado. E foi a forma que encontramos, mas confesso que já fui para o sofá 2 vezes. Foi a única solução. E uma mulher, atenção, homens que me estejam a ouvir, não queiram deixar as vossas esposas irritadas, chamada a irritação do sono, deixem-nas dormir. Sim. Mas de facto são pequenas coisas, estou aqui a levar para a brincadeira, mas muito sério, porque se passa comigo. Mas o que é facto é que às vezes estes pequenos pormenores não são falados. E há a necessidade de um terceiro que no fundo não toma partido de ninguém, que ajuda a encontrar a solução e não martirizar o problema, porque por vezes o que acontece é que partilhamos comigo, lá vai a senhora partilhar durante o chá com a sua amiga: o meu marido ressona tanto, e ela, em vez de ajudar, pois é, que maldade, o melhor é separar-te. Eu acho que isso é um veneno na vida do casal, porque eu sou defensora que, agora colocando esse contexto é sem dúvida um contexto que deve ser olhado e deve ser valorizado com tudo aquilo que isso implica. Primeira coisa, há a tendência de, quando eu me caso ou me junto com alguém, tenho uma ideia idílica daquilo que é uma relação e não sequer concebo que há uma fase de paixão, e essa paixão acaba por não permitir ter
a real noção do que é o outro e do que isso implica. Então parto para uma vida a dois com uma ideia muito cor-de-rosa daquilo que é a vida e nem sequer concebo que ele possa ressonar, que às vezes o odor possa ser diferente do que aquilo quando nós dávamos uns beijinhos e saíamos todos perfumados. Exatamente. Então há um outro mundo íntimo que às vezes não é contemplado quando eu escolho ir morar com aquela muito pessoa. explorado hoje pelas redes sociais. Exatamente. Porque tiramos uma boa fotografia que depois de uma Exatamente, e mostra aqui a felicidade em pleno e passa para outro patamar. Mas eu sou defensora que o relacionamento é um ponto fundamental na vida de toda a gente. E as uniões são necessárias. E importantes na sociedade hoje em dia. Se as pessoas o sabem fazer, não sabem. Não há essa informação disponível e às vezes não há o caminho nem a noção. E às vezes basta falar sobre certas coisas para depois poder aplicar conscientemente no dia a dia. Então a primeira coisa é, eu como casal, eu e o meu parceiro, nós temos uma relação e portanto temos sou eu, o outro e nós. E quando eu contemplo o nós, eu vou cuidar deste nós comigo e com o outro. Então, se neste caso, ok, eu ressono de noite, como é que eu giro isto? Sim, senhora, isto é um problema nosso. É meu, e neste caso, pronto, é teu e da tua esposa, da tua companheira. Diana, vamos olhar para isto. O problema não é meu, é nosso. É nosso. Porquê? Porque se eu considero que o problema é meu, eu estou-me a separar de ti. Eu estou-me a separar de ti, eu estou a considerar que eu sou separado de ti. E não, nós temos uma vida junta que implica dormirmos juntos e é assim que nós também aprofundamos a nossa relação. E neste dormir juntos nós temos aqui uma situação que nós vamos olhar juntos para ela. Então, sem querer aqui solucionar o problema, mas que há situações que depois podem ser vistas mais pormenorizadamente, mas nós vamos olhar para aquilo que nos acontece, os dois, e vamos perceber o que é que está envolvido da tua parte nisto que é o nosso desafio em conjunto e o que é que está envolvido na minha parte nisto que é o meu desafio individual neste nosso conjunto que é a nossa relação. E a partir desta abertura, desta liberdade e desta honestidade e desta verdade, nós podemos aprofundar a nossa relação e isto está muito ligado com o mistério da vida, porque tudo aquilo que aparece na nossa vida aparece por algum motivo. Não é e quando nós aceitamos olhar para as coisas como elas são e procurar aquilo que possa ajudar na resolução deste desafio, porque tudo tem solução, seja ela qual for. Então, são boas notícias isso. Eu acredito nisso. Ok, a solução numa última instância é, ok, eu estou numa situação em que não posso continuar a viver. Está bem, mas eu vou fazer isto de uma maneira em paz. Eu vou resolver isto. Então, tudo aquilo que é um desafio para mim passa por encontrar a paz daquilo que é este desafio e como é que eu vivo isso. Então, hoje em dia eu tenho esta proposta. Eu fiz o fim de semana passado, decorreu em Lisboa, no Hotel Açores Lisboa, um encontro com esta proposta dos relacionamentos e correu muito bem e houve uma vontade de aprofundar portanto este tema e também a nível individual, esta posição na vida que engloba a esfera da saúde, a vida pessoal, a vida familiar, eu e o outro, eu na profissão, eu no mundo mais divino e espiritual, eu e a sexualidade. Portanto, há aqui uma área muito grande de contextos que precisam de ter outro patamar na vida para a sociedade de realmente também poder viver este equilíbrio. Então aconteceu esse encontro e depois desse encontro até porque foi há imensos desafios que vão surgindo, não é? Porque cada encontro é uma oportunidade de várias partilhas e cada partilha é uma história, não é? Estava agora a lembrar, por exemplo, a situação de ser mãe, de ser pai, quando são os filhos, é de certeza
um marco na história da vida do casal. Completamente. Agora imagino o que é ter filhos e ressonar. Sim. Bom, olha, então quero aproveitar já para deixar uma proposta bastante atrativa. Porque não pegar nos filhos, ou na esposa, ou no esposo, e logo à noite, às 20 horas, na coletividade da Lagoa, assistir a um concerto especial de Halloween. E quem é que lá vai estar? Quem está a organizar é a Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro. Já sabe, jantar às 18 horas na coletividade da Lagoa, com um concerto incluído, e depois, já pela noite fora, uma festa com o DJ. Já sabe, é uma bela oportunidade para poder desfrutar de um momento em família ou a dois. Bom, se estiver sozinho, pode ser um momento de procurar a sua cara metade. Estamos sempre a tempo de nos apaixonar. Viver a vida de forma apaixonada. Temos ainda 4 minutos, Tânia, continuando a nossa conversa. Então, eu queria deixar aqui também o convite. Eu, após este encontro que aconteceu realmente no fim de semana passado, foi decidido que vou começar a dar a oportunidade de fazermos mais encontros. A partir de janeiro vão acontecer estas formações e aprofundamento das várias áreas da vida, e vai decorrer portanto, eu chamo-lhe workshops, formações, que chama-se Vida Quântica. Até dezembro há este espaço de poder fazer a divulgação. Vida Quântica. Vida Quântica. E Vida Quântica engloba especificamente estas várias áreas, nós tratarmos deste envolvimento consciente que é cada um de nós nas esferas da vida, e trabalharmos um bocadinho isto individualmente, em casal também, porque isso é fundamental, termos uma visão que se possa complementar. Até porque não se tem que viver a vida inteira a olhar para o outro como um fardo, como um peso. De todo, e talvez isso daí, é uma ideia. Uma vez mais, a ideia do agora aguenta, não é? Não mesmo. Não tem que ser assim, tudo tem solução. Tudo. E às vezes basta realmente ter, são ajustes, são ajustes mesmo, internos e às vezes comportamentais de pequenos hábitos que nós nunca tivemos a oportunidade de olhar para eles dessa maneira. A falta de diálogo, não é? O saber encontrar. Aliás, um dos meus livros favoritos é O Príncipezinho. Ele começa mesmo por dizer que a linguagem é fonte de desentendimento. E há exercícios que se podem fazer em casal, ou não só em casal, porque às vezes falamos de duas pessoas, não tem que ser necessariamente em casal, às vezes até entre amigos. E o exercício que eu achei maravilhoso é sentarmos frente a frente e a pessoa diz uma ideia e a outra diz o que é que houve. São coisas distintas. Uma coisa é o que eu digo, comunicação outra coisa é outro ponto que nós abordamos, que abordaremos nestes contextos, porque a comunicação limpa, clara, é fundamental entre o casal. E às vezes a pessoa nem tem essa noção, nem sabe como é que há de chegar lá, nem nunca lhe passou pela cabeça. Então um diz uma coisa, o outro entende outra, e é realmente algo que vai mascarar e que impede essa limpeza, essa clareza da visão, no fundo, e da expressão individual de cada um. Tânia Miguel, foi um enorme Eu gostava prazer. só, se é possível, deixar aqui os contactos e também convidar a consultar a informação que está disponível na net. Então, para qualquer contacto pessoal, o número de telefone é o 9397 348, e podem visitar as páginas do www.aguadeluz.pt ou www.bodasdeportugal.pt. Ou o meu Facebook, que tem tudo. Tânia Miguel, sim. Muito bem, foi um prazer imenso escutar uma visão, um olhar sobre o que é o mundo, o que é a vida, e no fundo aí reside a magia da vida, nesta forma transversal, nesta forma complementar e tão bela que é viver, estar vivo. Obrigado pelo convite, foi um prazer também. Enorme prazer para si que está aí desse lado. Espero por si na nossa próxima quinta-feira às 11 horas. Com assistência técnica especializada em Lagoa, Santo Isidoro.